Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando Oric do time Dinâmica de Preço, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito discutido na área da análise técnica, que é sobre tempo gráfico. Muitas pessoas me perguntam qual o tempo gráfico que eu utilizo para operar, mais baseado na questão dos Fibonacci que eu posto tanto no Twitter, tanto no Instagram. Geralmente são Fibonacci de meia hora, uma hora. Isso tem um motivo que eu vou deixar no final do vídeo para vocês. E em razão disso eu abri uma enquete lá no nosso Instagram. Se você não segue, é @dinâmica de preços _. Tem muita coisa legal, corre lá. Inclusive esse vídeo vai para o IGTV agorinha. Então assim, 68% das pessoas falaram que não tinham um tempo gráfico definido para se operar, ou não sabiam escolher um tempo gráfico baseado nas perspectivas que elas tinham nas estratégias que cada uma possuía. E 68% é um número muito alto, né? Você realmente precisa saber escolher o tempo gráfico, que é um dos pilares de qualquer estratégia que você pode possuir. E aqui estamos nós. Vamos fazer desse vídeo aqui uma explicação bem legal. Vou te passar 3 dicas extremamente interessantes para você utilizar e entender aí no final desse vídeo. Eu quero você saindo entendendo como escolher um tempo gráfico, como é que tirar proveito do tempo gráfico, como é que você pode trazer ele para beneficiar na sua estratégia. Ela, por ser um pilar muito forte dentro de qualquer estratégia de trade, ela pode ter sido a razão, não escolher um tempo gráfico adequado, pode ter sido a razão aí de você não estar conseguindo a consistência no mercado, dos seus prejuízos. Então, realmente eu trouxe esse vídeo aqui para tentar te ajudar da melhor maneira possível com relação a esse assunto. Time frame é um dilema muito grande, principalmente para quem gosta de operar day trade, né? Nós temos uma infinidade de tempos gráficos disponíveis para operar. A gente tem 2 minutos, 5 minutos, 10, 15, meia hora, 1 hora, 4 horas, uma infinidade de tempos gráficos, e a gente fica na dúvida de qual escolher. Um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra coisa. Como é que você vai estruturar isso tudo para se beneficiar e ter uma melhor clareza do movimento do mercado? Em outra parte, no swing trade, a gente tem um pouco mais de suavidade nessas questões de tempo gráfico, porque a gente tem poucos, né? A gente tem um diário, a gente tem o semanal e o mensal. E abrindo parênteses aqui, não subestimem o gráfico mensal. A gente vai gravar um vídeo falando dessa parte aí. Então, se você, por exemplo, faz uma carteira, se você faz buy and hold ou operações mais longas, o gráfico mensal ele pode ser um poderoso aliado para você. E algumas vezes, quando você quer fazer aquele swing mais agressivo, um swing mais rápido, uma entrada mais curta, com menos risco, você pode utilizar aí talvez um gráfico de H4 quando você está fazendo swing. Então, bora colocar o pingo nos is e primeiro identificar, né, no que o tempo gráfico ele influencia. Vamos para o gráfico aqui. Ó. O primeiro item é a tendência do mercado. A gente parte do princípio que cada tempo gráfico ele possui uma tendência, e ela pode ser ou não igual à dos outros tempos gráficos. Isso é muito interessante. Vamos notar aqui, eu estou com um gráfico do dólar de 60 minutos aberto, e a gente vai utilizar uma ferramenta muito simples, que é a ferramenta aqui, ó, da linha de tendência, para identificar o movimento do preço. Aqui claramente a gente tem o dólar aqui, ó, bem comprado por 60 minutos, ele está na tendência clara de alta, forte. Ela em nenhum momento ela teve aí por uma acumulação, por uma reversão, teve aqui no meio, mas foi movimentação do canal, a tendência ainda está forte de alta. Então a gente vem aqui identificando o preço. Então a gente vem aqui identificando o preço. O preço estava aqui, ó, em alta, ele reverteu, começou a fazer topos e fundos descendentes. Aqui houve uma acumulação muito grande aqui nessa região do H1, e aí ele veio e estourou essa bomba para cima. Por outro lado, vamos pegar um tempo gráfico bem menor para ser a questão bem discrepante e a gente visualizar isso daqui de maneira mais fácil. Eu vou trazer os 5 minutos e a gente pode perceber que, por exemplo, tem momentos em que os 5 minutos ele entra realmente em tendência de baixa, enquanto o H1 ele nem cogitou reverter o preço. Olha só, aqui por exemplo, eu vinha de topos e fundos ascendentes nos 5 minutos, e aqui ele fez uma reviravolta, ele começou a fazer topos e fundos descendentes, claramente numa tendência de baixa, né? A gente sabe que topos e fundos descendentes a gente tem uma tendência de baixa.
olha só, aqui dentro da vontade de alta dos 60 minutos, da força de alta dos 60 minutos, a gente tem uma tendência de baixa. Então, não necessariamente a tendência de um tempo gráfico vai estar correspondida para outro tempo gráfico. E a gente sabe que o preço ele pode estar em 3 situações. Ele pode estar em alta, tendência de baixa, ou sem tendência alguma, pode estar lateralizado, acumulado, né? Então, isso é muito importante, é um primeiro ponto de você aí escolher seu tempo gráfico e definir realmente o tempo gráfico, onde que ele já esteja numa tendência, onde ele já esteja já com a vontade definida, para você não entrar em furada e já pegar um preço acumulado, o famoso moedor de dinheiro, né? Você acha que vai para cima, ele volta, te estopa, aí ele começa a fazer candle para baixo, você acha, opa, agora vai para baixo, eu entro, ele volta e começa a acumular ali, vira um moedor de dinheiro, e aí o trader não pode entrar nessa situação. Ele tem que estar numa situação bem definida de conhecer a vontade do mercado aí para poder ele evitar esse tipo de armadilha. Vamos ver mais um ponto aqui interessante, ó. Aqui para trás eu tinha lá no gráfico de H1, eu tinha canais bem definidos aqui, ó, numa tendência de alta, e agora aqui nos 5 minutos eu tenho claramente vontades de baixa aqui, ó, topos e fundos descendentes, tá vendo, ó? Ele já começou a fazer movimentações e aqui eu posso entrar, eu tô analisando 5 minutos, eu vou entrar como se ele tivesse uma tendência vendedora, né? Uma força muito grande de venda, e aí eu vou aproveitar para vender nesse tempo gráfico, enquanto lá no H1 eu tô querendo comprar. Olha só que divergência, né? Então, cabe aí o primeiro ponto, que o tempo gráfico ele vai me dizer aí qual é a tendência do mercado, e eu tenho que escolher muito bem para ter uma noção de não entrar em furada, não entrar em acumulações principalmente. Quando o mercado está em tendência, seja de alta ou seja de baixa, é muito mais fácil. E uma das dicas é utilizar as linhas de referência. A gente tem um vídeo no canal muito interessante do Sérgio ensinando a operar com uma régua. E aí agora a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta muito interessante. Vamos só dar uma limpada aqui no gráfico para ficar mais claro. A gente vai inserir um indicador aqui, ó, e vamos digitar True Range. Opa! Bom, o que esse indicador ele me dá? Ele me dá exatamente o tamanho de cada candle. Então aqui eu tenho que o último candle, por exemplo, ele teve 19 pontos nesse gráfico do dólar de 1 hora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma média e vamos inserir uma média, por exemplo, de 20 períodos. Então, eu estou vendo aqui que nos últimos 20 candles eu tive uma média de 33 pontos no gráfico de H1 do dólar. E aí vem para a escolha do meu time frame. Isso aí vai te ajudar na escolha do time frame. Vamos ver cada tempo gráfico aqui dando a passada geral. Olha só, nos 5 minutos eu tenho na média 5,5 pontos para cada candle. Para o 10 eu já tenho 9. Aqui praticamente dobrou, mas não necessariamente uma regra. Olha só, na hora que eu vou para o 15 eu fui de 9 para 11, eu subi 2 pontos, só que eu melhorei muito mais a questão de ter um gráfico maior. A gente sabe que quando a gente tem um gráfico maior, geralmente ele tem menos ruído, ele define melhor a tendência. Então isso é um ponto positivo. Olha só, eu subi um tempo gráfico de 10 para 15 e eu não aumentei tanto assim a média de candles que eu tenho nesse tempo gráfico. Vamos lá, para o meia hora agora. Ó, subiu de 11 para 20 e para os 60 minutos a gente sabe que é os 33. Então, Fernando, como é que isso vai impactar diretamente na minha estratégia, né? Como é que isso vai impactar na minha escolha do tempo gráfico? Bom, a gente vai passar aí, essa é uma segunda dica que está incorporada com a terceira dica. Vamos lá, vamos imaginar que eu tenho uma estratégia de mercado que eu tenho um stop fixo de 200 pontos no índice. Vamos fazer essa mesma brincadeira no índice aqui, que é bom a gente passar. Eu tenho aqui, ó, nos 5 minutos, a minha média são 210 pontos. Então, muita coisa mudou. Lembra aí quando eu conseguia nos 5 minutos
candles aí que a média variava entre 100 e 110 pontos. A volatilidade hoje em dia está um negócio fantástico. Eu falo fantástico porque tem muita gente que reclama da volatilidade, mas o trader ele ganha dinheiro na volatilidade. Eu quero a movimentação do mercado, e se eu souber ler, né, adequadamente, ter uma metodologia afiada e souber ler adequadamente o mercado, tiver aí uma estratégia bem definida, é nesse momento que a gente vai ganhar dinheiro. Então a volatilidade ela é extremamente importante para o trader. Então aqui, nos 5 minutos eu tenho 210 pontos, no 10 minutos eu tenho 334 pontos, olha só como é que aumentou. Para o 15 já aumentou pouca coisa, também, coincidentemente, do 10 para o 15, 388. Por 30 minutos foi para 550 e para os 60 minutos 950. Beleza? Ponto definido. Então vamos voltar aqui para o racional, vamos dizer que eu tenho uma estratégia aí de 200 pontos. Bom, eu claramente com isso daqui eu consigo definir que meu tempo gráfico tem que ser de 5 minutos para baixo. Eu não consigo operar tempos gráficos maiores. Não adianta eu querer falar assim, pô, eu vou tentar aqui na minha estratégia rodar em 10 minutos, porque a gente sabe que em 10 minutos a média de tamanho de candle são 334 pontos, 335 pontos. Né? Então aqui eu já consigo escolher muito melhor se eu já tenho uma estratégia definida de stop. Se eu já tenho uma estratégia definida de stop, qual que é o tempo gráfico que eu tenho que operar. Bom, e a terceira e última dica é ter uma metodologia onde que ela te possibilite ter uma flexibilidade na questão dos tempos gráficos. Nessa volatilidade, nesse tempo de volatilidade e até mesmo na baixa volatilidade, eu preciso ter essa flexibilidade para poder aproveitar todo o benefício que eu vou te dizer nessa terceira dica. E para isso, a minha estratégia ela tem que me definir pontos extremamente importantes de entrada. Né? Não necessariamente quando eu tiver ali um IFR com a média cruzando, eu preciso entender que aquela região é uma região onde que o preço vai se importar com ela e eu vou ter possibilidades de ser um possível fundo ou um possível topo. Para a gente aqui do Dinâmica de Preço, a gente utiliza a ferramenta de Fibonacci, não é surpresa para ninguém, se você inclusive já segue a gente. A gente tem como premissa um Fibonacci bem traçado, que a gente parte do princípio que o Fibonacci é o nosso mapa, e se você for fazer a analogia, se eu pegar um papel em branco e desenhar qualquer mapa ali, ele não necessariamente vai me entregar a mina de ouro, né, o caminho para a mina de ouro. Então eu preciso ter um mapa bem traçado. Tendo esse mapa bem traçado, aí sim a gente vai ler as regiões de preço, a vontade do preço e a leitura do mapa também de forma inteligente, de forma objetiva. Ela também é um dos pilares aí na nossa metodologia. Então vou utilizar ela como base porque fica mais fácil da gente explicitar o que a gente quer trazer para o vídeo. Mas você pode ter esses pontos na sua estratégia e falar, pô, minha estratégia precisa disso, minha estratégia precisa daquilo outro, que são coisas importantes para eu poder tirar proveito dessa terceira dica. Então, olha só, o Fibonacci aqui no gráfico ele vai me dizer as regiões onde que eu quero, né, juntamente com a dinâmica de preço, onde que o preço ele vai me mostrar uma maior importância e eu quero realizar uma entrada naquela região. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, no caso do índice, que essa região, baseado na nossa estratégia, ela seria uma região onde que poderia aparecer uma possibilidade de venda. Só que eu estou no gráfico de 60 minutos, eu sei que o gráfico de 60 minutos ele tem um stop aqui, tem um candle médio de 1.000 pontos, né? Só que olha só, eu entrando nesse candle aqui, que é um candle de reversão, é um spinning top, por exemplo, e entrando no fechamento dele, eu tenho um stop de 210 pontos. Né? Na hora que ele fechou e abriu esse candle do lado, o meu stop foi um stop de 210 pontos. E coincidentemente, é um stop onde que eu tenho aqui como média no gráfico de 5 minutos. Né? Então olha só, eu estou aproveitando um gráfico de 60, um gráfico onde que, teoricamente ele tem um peso maior do que um gráfico de 5 minutos, porque o gráfico de 5 minutos vai me apresentar mais ruídos, e eu consigo ter aí, aproveitar o risco-retorno que um gráfico de 60 minutos me dá. Eu estou tendo um risco de um time frame muito menor, um time frame de 5 minutos, e aí eu tenho um alvo aqui,
um alvo de, por exemplo, 2.700, 2.600 pontos, né? Então é um alvo de 60 minutos. É um alvo aí onde que eu teria, basicamente, se o tempo gráfico ele está me dando aqui, ó, uma média de 900 pontos, aqui nessa região aqui, ó, uma média de 900 pontos, eu estou aproveitando aí basicamente 3 candles de 60 minutos, só que eu estou tomando um risco de um time frame de 5. Então, essa é a dica que eu poderia usar para vocês, passar para vocês. Pegar essa dica número 2, que é entender quais que são o tamanho dos candles médios nos time frames, para conseguir gerenciar melhor o meu risco retorno. Porque aqui, pô, eu estou tendo um risco mínimo para um alvo de 60 minutos. Isso foi só um exemplo. Vamos ver lá no dólar um outro exemplo. Olha só, essa região aqui é uma região onde que a gente já falou em alguns vídeos, inclusive vídeos de giro do mercado até, que é a região do menos 11 para o Fibonacci, a região do 161.8, são regiões onde concentram muita energia. Então, nesse caso, era um ponto aqui de atenção, de extrema atenção, para a gente poder realizar uma compra, onde que o preço estava mostrando para a gente, Fernando, aqui está barato, aqui é onde que o pessoal pode acreditar, que os robôs podem utilizar o preço como aqui um preço bem barato. Então o que eu vou fazer? Vou ficar de olho nisso. Olha só esse candle lindo, esse aqui, ó, esse martelo invertido, onde eu tinha um stop mínimo aqui, ó, de... Aqui foi brincadeira, né? Foi 5 pontos o stop. Então ele está até menor do que... Ah, tá aqui, ó, a média de 5 minutos também para esse time frame. E aí qual que é a minha perspectiva de alvo? Olha só, 75 pontos. Nossa senhora, eu tenho aqui praticamente 14 para 1, né? Então, você utilizar essa brincadeira e saber o seu risco-retorno com base no time frame que você está utilizando é a dica número 3, é a coisa mais importante que você pode ter na sua estratégia. Então, é muito interessante você saber aonde entrar e também aonde sair, porque aí você consegue calcular o seu risco-retorno e você também consegue utilizar essa dica número 3, porque eu posso fazer análise. Opa, aqui se me der um candle menor, eu consigo aproveitar riscos de time frames menores com alvos maiores. Isso não serve para 5 minutos e 1 hora, mas pode servir, por exemplo, para 15 e 2 minutos. Tá? Você não precisa ser aquele cara que vai operar sempre 1 hora ou aquele cara que vai operar sempre meia hora. Bom, respondendo a pergunta do porquê que eu utilizo geralmente posto Fibonacci em meia hora, Fibonacci em H1, é porque primeiro o mercado está me dando uma excelente volatilidade, e aí eu mostrei alguns exemplos para vocês de como eu consegui operar os 60 minutos, que são gráficos mais coerentes, com mais tendência, com menos ruído do que gráficos menores, e eu consegui um risco aí de gráfico de 5 minutos, um risco bem menor. Além disso, toda vez que eu tenho o Fibonacci que ele é rompido, eu preciso traçar um novo. O Fibonacci ele nada mais é do que são proporções de uma pernada. E quando eu sei que ele é rompido, quando ele perde 161.8 ou menos 11. Então, se eu tenho um tempo gráfico de 60 minutos, essas proporções são maiores e eu demoro mais tempo para perder esse Fibonacci. Já quando eu traço em 5 minutos, a volatilidade do mercado pode fazer com que eu perca muito rápido esse Fibonacci e aí eu tenho que ficar repostando várias vezes. Então eu tenho 2 motivos. O primeiro é para não ficar repostando o Fibonacci várias vezes, porque a gente sempre preza por postar um Fibonacci onde que esteja funcionando, que ele esteja com qualidade, que ele esteja com um traçado bem definido, um traçado coerente, porque não adianta você também colocar várias linhas aqui, a uma vai bater, é fácil. Mas como eu disse, não adianta você pegar ali uma folha em branco, traçar um mapa nele que ele não necessariamente vai te dar a mina de ouro. Você tem que ter um mapa coerente, um mapa traçado corretamente para te dar aí a sua perspectiva, que é o que você quer, que é entender a vontade do preço, entender a movimentação do preço. Então, eu sei aqui, ó, esse Fibonacci, por exemplo, ele não perdeu nem o 161.8, nem o menos 11, inclusive é o Fibonacci que eu estou usando para o H1, né, nesse momento que eu gravei o vídeo, é o Fibonacci que eu estou usando para H1 no dólar, né, ele não perdeu, está com a qualidade excepcional, está funcionando aí igual um reloginho, inclusive lá na sala ontem foi bem bacana,
né? A gente previu aqui o movimento do mercado, né, baseado na metodologia, foi um negócio de doido. E aqui é o Fibonacci que eu estou usando para H1. Ele também não foi perdido, ele não perdeu em nenhum momento menos 11 nem o 161. É um Fibonacci aqui que foi traçado lá em fevereiro, olha só. E ele já tá nós já estamos indo para abril, ele está funcionando igual um reloginho, tá um negócio bem bacana também. E é esse o motivo que eu geralmente posto Fibonacci em meia hora, Fibonacci em H1. Beleza? Então essas foram as dicas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode entrar em contato com a gente no Instagram ou no Twitter, @oricfernando ou @pelissari-sergio, né? E no Instagram, @dinâmica de preços _. Beleza? Se você gostou desse vídeo, você dá aquele like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para o nosso crescimento. E até mais. Valeu!